Hoje vamos aprofundar um tópico que tem uma conexão importante com os temas que discutimos e que ainda exploraremos em nosso canal. Prepare-se, pegue sua bebida favorita, uma pipoca e venha comigo em uma jornada pelos princípios essenciais da matéria. No dia 4 de julho de 2012, no CERN, aconteceu um dos eventos científicos mais significativos dos tempos modernos. Nesse ambiente repleto de pesquisadores renomados vindos de todos os cantos do mundo, uma descoberta de quase meio século de busca estava sendo anunciada. Trata-se de uma partícula que foi originalmente sugerida por Peter Higgs nos anos 60. Após décadas de esforço, o sonho de Higgs e de muitos outros se tornou realidade. Essa partícula finalmente lançou luz sobre a origem do nosso universo. Então essa descoberta se tornou um dos marcos mais significativos na história da ciência. Estamos nos referindo ao famoso bóson de Higgs, ou como a imprensa popularizou de forma um tanto quanto ousada e controversa, a partícula de Deus. No entanto, vamos dar um passo atrás e voltar ao início da metade do século XX. Nesse período, estava surgindo o modelo padrão da física de partículas, uma das maiores conquistas da história da ciência. Bom, sem querer entrar em detalhes técnicos, esse modelo representa uma espécie de kit completo das partículas subatômicas, que desempenham papéis cruciais na compreensão da matéria em seu nível mais fundamental, bem como na explicação das forças fundamentais ou interações nucleares que regem o nosso universo. Portanto, é aqui onde começaremos a nossa jornada. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje, finalmente, vamos entender do que se trata essa tal partícula de Deus. O modelo padrão, de maneira bastante eficaz, nos proporcionou uma compreensão abrangente da natureza elementar da matéria e das forças. Ela classifica as partículas subatômicas em categorias principais: férmions e bósons. Os férmions representam os blocos de construção da matéria, ou seja, todas as substâncias que encontramos no universo, desde os componentes do nosso próprio corpo até as estrelas no céu e até mesmo o celular que você está usando para assistir a esse vídeo. A variedade de férmions é notável, mas os mais notáveis são os elétrons, os quarks up e os quarks down. Combinando dois quarks up e um quark down, obtemos um próton, enquanto que dois quarks down e um quark up produzimos um nêutron. Agora junte vários prótons e nêutrons e você terá um núcleo atômico. Agora adicione elétrons ao quadro e você construirá um átomo. Com milhões e milhões de átomos, é possível criar estruturas mais complexas, como nós, por exemplo. Já os bósons, por outro lado, não são construtores de matéria, mas sim portadores das forças fundamentais do universo. Eles desempenham um papel crucial na geração das 4 interações que controlam todos os aspectos do nosso cosmos. Agora vamos fazer uma pausa por um momento e explorar como o modelo padrão nos permite entender quase todas as forças fundamentais presentes no universo. Os fótons desempenham um papel crucial na força eletromagnética, que é a interação entre partículas eletricamente carregadas. Essa interação se manifesta como atração entre partículas com cargas opostas e repulsão quando elas possuem cargas iguais. Já os gluons, por sua vez, são os mediadores da força nuclear forte, que é responsável por unir prótons e nêutrons nos núcleos dos átomos. Até o momento, identificamos 3 partículas, deixando uma quarta força, a gravidade, como uma incógnita. A busca por uma partícula chamada de graviton surgiu como uma forte candidata para explicar a gravidade, embora ainda não tenha sido confirmada. A gravidade, no entanto, não se enquadrava no modelo padrão, que até então explicava as interações fundamentais, mas ainda assim não era suficiente. Então, lá na década de 1960, o cenário era esse. Os cientistas não conseguiam explicar nem entender a origem da massa das partículas. Conforme a teoria do modelo padrão, os bósons deveriam ser partículas sem massa, o que é verdade para os fótons,
mas não se aplicava aos bósons Z e W, que eram partículas com massa. Isso criou um desafio significativo na compreensão da matéria. Mas se esses bósons Z e W possuíam massa, a matemática nos levaria a uma conclusão desconcertante. Sua interação teria um alcance infinito e, como o próprio nome sugere, a força nuclear fraca possui uma interação fraca. Essa situação deixou os físicos perplexos, incapazes de encontrar uma solução satisfatória. A questão fundamental residia na origem da massa das partículas, que não se comportavam como uma força, mas parecia inerente às próprias partículas. No entanto, se fosse intrínseco, isso entraria em conflito com a estrutura matemática do modelo padrão. Felizmente, em 1964, 3 grupos independentes de físicos abordaram esse dilema em artigos separados. O artigo de Peter Higgs, embora tenha sido o último a ser publicado, chamou a atenção. Nesse estudo, o físico britânico previa a existência de um campo no universo que batizou de campo de Higgs. Talvez um pouco egocêntrico, mas isso marcou um momento crucial na história da física. Foi a partir desse ponto que oficialmente começou a busca pela partícula de Deus, como ficou conhecida. Vamos tentar simplificar um pouco esse conceito aí de campo, tá? Imagine o fundo do mar e todas as criaturas que nele residem. Assim como essas criaturas vivem e se desenvolvem em um ambiente aquático sem perceber, ou seja, podemos dizer que a água é o universo delas. Então, podemos também estar imersos em um ambiente cuja compreensão ainda é muito escassa. Então, todas as partículas, nós, a Terra, estrelas, seríamos essas criaturas marinhas. E a nossa água seria o campo de Higgs. Agora, voltando ao âmbito da física, vamos introduzir o conceito que está intimamente relacionado à teoria quântica de campos. Essa teoria quântica relativística é uma abordagem que descreve as partículas subatômicas e a natureza das 4 forças fundamentais, como consequência de flutuações em campos que permeiam todo o espaço-tempo. Uma observação que nos ajuda a compreender melhor essa abstração é a seguinte: devemos abandonar a ideia de que as partículas subatômicas são objetos sólidos e começar a enxergá-las como manifestações ou perturbações específicas nos campos quânticos, que podem ser considerados como um tipo de tecido que pode sofrer oscilações. Cada partícula está associada a um campo quântico específico, como o campo do elétron, campo do quark, do fóton, do gluon e assim por diante. Assim, de maneira semelhante ao modelo padrão, as partículas são como vibrações específicas nesses tecidos que permeiam todo o espaço-tempo. Qualquer partícula é, na realidade, uma perturbação local no seu campo quântico. Então, essa abordagem não apenas permite explicar a existência das partículas, mas também a origem das 4 forças fundamentais. Basicamente, as interações fundamentais, ou seja, as 4 forças do universo, são compreendidas como comunicações entre diferentes campos quânticos. Essas interações acontecem através da troca de partículas mediadoras conhecidas como bósons. As forças resultaram da transferência de perturbações entre esses diversos campos quânticos. Nesse contexto, o que Peter Higgs propôs em 1964 é que deveria existir um campo anteriormente não percebido que permeia todo o universo e é responsável pela origem da massa da matéria. Esse é o campo de Higgs. Como resultado das flutuações nesse campo, surgiu uma partícula conhecida como bóson de Higgs. Isso pode parecer um pouco complexo à primeira vista. E na verdade é. Segundo a teoria proposta pelo autor, o campo de Higgs seria um campo quântico cujas simetrias foram quebradas alguns momentos depois do Big Bang, permitindo assim o aparecimento de massa no universo. Quando as partículas, que já vimos que são perturbações dentro de seus respectivos campos quânticos, interagem com esse campo de Higgs, eles encontram uma certa resistência à mudança de movimento. Essa massa seria apenas
partículas sendo desaceleradas pelo campo de Higgs. Então o universo seria uma espécie de mingau, onde o campo de Higgs é uma velocidade em que certas partículas têm mais ou menos dificuldade de se mover, e dessa desaceleração surge a massa. Portanto, a massa não é uma propriedade intrínseca da matéria. Na verdade, é uma propriedade externa que depende do quão afetada a partícula é pelo campo de Higgs. Nesse contexto, as partículas que têm maior afinidade e interagem amplamente com o campo de Higgs se tornam mais massivas, enquanto aquelas com menor afinidade serão menos massivas. A massa é, portanto, uma manifestação da resistência encontrada por uma partícula ao tentar se mover através do campo de Higgs, que é aquele mingau lá que eu falei anteriormente. Por exemplo, os quark-top são as partículas mais pesadas do modelo porque têm uma interação significativa com esse campo, enquanto os fótons não têm massa, pois não interagem com o campo de Higgs. Imagine que você está vivendo na primeira metade do século XX e sai para passear por uma rua com muita gente. Como ninguém te conhece, você pode andar tranquilamente sem problemas. Ninguém vai parar você ou retardar seu movimento. Mas agora, imagine que você é o Albert Einstein no auge da fama. As pessoas na rua vão vir em sua direção, vão querer te parar, vão te atrasar. A massa de pessoas, então, ao seu redor pode ser considerada como algo metaforicamente similar ao campo de Higgs. Nessas circunstâncias, você é o fóton e Albert Einstein é um quark, encontrando uma resistência significativa devido à sua fama, semelhante à resistência que as partículas enfrentam no campo de Higgs. Portanto, a existência da matéria no universo está intrinsecamente ligada ao campo de Higgs. Tá, mas e o bóson de Higgs nessa história? O foco principal aqui é destacar o papel do campo na conferência de massa à matéria. Então a questão era descobrir experimentalmente a existência desse campo. E aqui é onde entra o bóson. Nosso interesse residia no campo e a busca pelo bóson era uma peça-chave para confirmar a existência desse campo. E foi exatamente isso que o CERN propôs. Se conseguíssemos identificar o bóson de Higgs, teríamos a confirmação da presença do campo de Higgs. A revelação do bóson de Higgs em 2012 teve uma importância monumental, porque ela representou nossa única maneira de comprovar a existência desse campo de Higgs. Era um meio exclusivo para verificar a existência de uma espécie de tecido que se estendia por todo o cosmos, capacitando-nos então a compreender a origem da massa da matéria. Como já mencionado, as partículas são, na verdade, distúrbios locais dentro de seus respectivos campos quânticos. Então, quando o campo de elétrons é estimulado, você terá um elétron em um ponto do espaço. E se o campo de Higgs existir, ele deve sofrer perturbações que se traduzirão em um surgimento momentâneo de uma partícula, o bóson de Higgs, em um ponto específico no espaço. Para estimular esse campo, que existe nas profundezas do universo, foi necessário recorrer a energias de magnitude colossal, que só poderiam ser geradas pelo Grande Colisor de Hadrons, a maior máquina já construída pela humanidade. Após coletar dados ao longo de 3 anos e conduzir colisões entre prótons a velocidades próximas à da luz, com energias da ordem de 7 teraelectronvolts e 40 milhões de colisões a cada segundo, obtivemos um resultado que nos deu uma confiança estatística superior a 99,994%. Isso nos permitiu confirmar a identificação de uma partícula sem spin e desprovida de carga elétrica, com uma vida média extremamente curta, correspondente a uma fração ínfima de segundo. A partícula que surgiu como uma consequência da perturbação no campo quântico revelou a evidência concreta de que o campo de Higgs, uma entidade oculta no espaço-tempo, realmente existia. Em 8 de outubro de 2013, quase 5 décadas após ter proposto a sua existência, Peter Higgs recebeu o Prêmio Nobel de Física em reconhecimento pela descoberta da partícula que comprovava a existência desse campo, que permeia todo o universo. Esse campo interage com partículas elementares e é fundamental para a dispersão da matéria. Ele existe de fato. E não é a partícula de Deus, mas é a partícula que nos permite entender porque estamos todos aqui. O campo de Higgs foi uma das últimas peças que faltava para caber no modelo padrão. Seguimos agora na busca pelo entendimento dos enigmas que envolvem a matéria e
todo o universo que nos rodeia, tentando trazer à tona todas as respostas tão importantes quanto as perguntas que nos permitem pensar as raízes mais profundas do cosmos. Porque isso é o que a ciência nos proporciona. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Como indicação de livro, hoje eu vou deixar Batendo a Porta do Céu, da Lisa Randall, e O Cerne da Matéria, do Rogério Rosenfeld. Não se esqueça que adquirindo os livros através do link lá que eu deixei na descrição, você ajuda indiretamente o nosso canal. Se inscreve aí, comenta para que seu comentário vire um short, deixem o like, compartilhem nas redes sociais de vocês. É isso, pessoal. Um beijo e até uma próxima.